para discernir as intenções do coração. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. O Eliezer vai estar ali preparando para gravar. Está preparado? Porque eu não posso ficar andando. Ele me chama minha atenção depois. Mas o que eu quero testemunhar nessa noite é muito forte. Eu quero que você fique sentado mesmo, não precisa levantar, mas que você abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 34. Glória a Deus. No versículo 8, nós vamos ler o 8, o 15 e o 19. Louvado seja o nome do nosso Deus. A terra, ela está cheia da tua glória, Senhor. Eu peço paciência dos irmãos, entendimento, porque é muito forte. Eu sinto as minhas pernas estão balançando, mas eu acredito que quem ouvir essa mensagem, esse testemunho que eu vou dar nesta noite, vai saltar muralhas. Vai ser edificado muito forte. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia, tanto homem como mulher. Versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Glória a Deus. Quando o justo clama, Deus ouve. Versículo 19. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olhe para cá nesta noite. Eu estou prestes a fazer 50 anos, no dia 1º de outubro de 2024, eu faço 50 anos de idade, para a glória de Deus. Desde muito nova, eu cresci num ambiente espírita. Meu pai era espírita, minha mãe também buscava solução para os seus problemas entre aspas, a mesa branca, que é um jeito camuflado de dizer que o diabo é bonzinho. E desde pequena eu fui muito bombardeado, o inimigo me perseguia muito, me escravizando. Eu ia estudar na escola, eu tinha uma bicicleta, ele sentava atrás de um homem barbudo, e eu olhava para vê-lo e eu caía. Eu chegava na escola, eu ia estudar, eu olhava do lado, tinha um homem me olhando, eu dormia a aula inteira, e a professora preocupava, pensando o que acontecia comigo, que chegava na aula eu dormia. Então minha mãe, preocupada, como uma mãe que quer ver o filho bem, a filha bem, me levou para desenvolver a espiritualidade no centro. E eu cresci nisso. E quando eu completei os meus 15 anos de idade, eu fui abrir um centro de macumba. E eu trabalhava com Zé Pilintra, Quebra Tudo, Pombagira, e via pessoas de muitas cidades consultar com os demônios que eu possuía, porque era assim que dizia que eu tinha mediunidade e precisava desenvolvê-la. E eu me lembro muito bem que a minha mãe, preocupada, me levou e eu comecei a desenvolver então. E via muita gente, mas a minha vida era uma derrota. Diante das pessoas, as pessoas chegavam lá e recebiam o que eles precisavam. E naquela época, pessoas vinham de longe, olhavam a mão das pessoas com o espírito cigano e realmente via as coisas que o diabo mostrava, espírito divino, me possuía com muita força. E um belo dia, a minha mãe foi numa cidade vizinha e conheceu uma senhora e me colocou na frente do trabalho da mulher. E eu fiquei lá por muito tempo, mas depois abri um centro para mim mesmo na minha casa. Mas houve um dia, pastor Carlos, que a minha irmã me levou no homem e ele disse assim: olha, está nascendo uma força nesta menina que eu não sei o que é, mas eu não quero mais desenvolver ela.
Não traga ela mais aqui para mim. Aí eu decidi abrir o meu próprio centro, porque o homem não queria mais que eu ficasse lá. Porque diz ele que havia nascendo em mim uma força que era maior do que os espíritos que ele trabalhava ali. Hoje eu entendo que é Jesus de Nazaré que me salvou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu trabalhava com um demônio chamado Zé Pilintra, que quando ele entrava no meu corpo, tinha que ter 7 copos virgem, aqueles copos americanos, e ele quebrava os copos e eu pisava ele no meu corpo, ele pisava nos copos, os copos esmiuçavam e não cortava nenhum trisco dos meus pés. Se alguém chegasse perto de mim e dizia, faça uma oração aí para o fulano aparecer. Eu entrava, falava com o demônio trazia a pessoa para aquela pessoa e as pessoas falavam, nossa, vai lá porque realmente ela fala e acontece. Porque Satanás está escrito que ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenha vida. A força que estava nascendo em mim era Jesus para fazer o milagre no meio de toda a família que eu vivia. E então eu aceitei a Cristo um belo dia, cansada de mexer com o espiritismo, essa coisa toda. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas o demônio Zé Pilintra falava que eu não ia casar, não ia ter filho, porque eu era dele. E eu aprendi desde cedo na palavra de Deus assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sempre gostei, pastor Carlos, de examinar a escritura para que eu pudesse enfrentar o inimigo à altura. E eu me lembro que quando eu decidi aceitar a Cristo, eu fui lá no riacho que tinha na minha casa sozinha, eu e Deus, e peguei o baú dos demônios que tinha charuto, que tinha cachaça, vinho e que tinha imagens de Pilintra e outros demônios, e eu peguei e julguei pastor Carlos dentro do rio. E quando eu julguei tudo lá cheiroso daquele rio, ele se materializou atrás de mim, deu uma gargalhada e disse, você é minha. Eu disse, eu li na Bíblia que aquele que aceita Cristo, ele é liberto. A minha vida agora pertence a Jesus. Porque está escrito, resistiu o diabo na fé e ele fugirá de vós. Mas toda a minha casa ainda era espírita, e eu aceitei a Cristo como Salvador. E começou uma batalha muito grande, e ele colocou sobre mim uma enfermidade. O pastor já contou para vocês uma vez, quando a gente foi orar para namorar, eu estava gorda, inchada, amarela, porque me deu uma infecção no sangue, e eu fiquei muito ruim. Eu lembro que ele chegou lá em casa, orou por mim e falou assim, parece que o Senhor só salvou essa moça para levar ela para o céu. Porque eu fiquei dos 15 anos até os 23 anos mexendo direto com obras de bruxaria, ir para cemitério, eu ia para as encruzilhadas, porque servia o diabo como ele queria. Mas nunca me prostituí. Embora trabalhava com pombagira, mas nunca me prostituí. O Espírito Santo me conservou, eu posso dizer assim. Eu não caí no fundo do poço como era projeto dele. Então, quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu fui lá, joguei aquelas coisas fora, eu tinha roupa branca, eu tinha colar, cada demônio tinha uma guia, cada demônio tinha uma roupa, e eu joguei tudo fora, queimei tudo, e às vezes eu ia dormir, ele vinha na beira da minha cama e dava tapa na cara. Literalmente, dizia, você é minha. Eu acordava com um tapa estalando no meu rosto, mas eu dobrava o joelho, eu falava, minha vida, ela é do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Então, quando eu completei os 3 anos que eu aceitei a Cristo, logo em seguida, eu buscando, adorando ao Senhor, buscando, primeira coisa que Deus fez, desmascarando o diabo e colocando ele como mentiroso. A minha mãe dizia, você não vai casar, Solange, porque a sua igreja tem mulheres. Eu dizia na minha simplicidade, eu dizia, mãe, eu não aceitei a Cristo para casar. Eu aceitei a Cristo para honrá-lo, glorificá-lo. Se ele quiser me levar, eu estou nas mãos dele. E minha mãe dizia assim, olhar para mim assim, e dizia, minha filha, essa igreja não tem varão. Eu disse, mãe, Deus vai salvar alguém. E vai tirar das drogas, e vai trazer, e vai juntar a mim, e eu vou fazer a obra do Senhor.
E quando passou, irmãos e irmãs, 1 ano e pouco na presença de Deus, com meus 23 anos, agora 24 anos, um dia eu estava lá em casa e com 15 anos de idade, uma certa noite, eu paquerei o pastor que agora é meu esposo há quase 25 anos. E ele, com os 15 anos, Valéria, a gente paquerou, deu um beijinho durante a noite e ele sumiu 10 anos. Não vi pastor Carlos na cidade, nunca vi mais, mas quando ele se converteu, ele foi na minha casa falar de Jesus para o meu irmão. Minha mãe disse: Solange, você sabe aquele Carlos, aquele enjoado, viciado? Pois é, ele aceitou Jesus. Eu falei: que bom, mãe, glória a Deus. Mas nada subiu meu coração, mas ela me disse que os planos de Deus são mais altos do que o nosso. Nós vamos nessa noite que Ele nos escolhe, Ele vai na nossa frente, Ele é o Pai que nos prepara o caminho no deserto, oh glória. E eu comecei, o pastor Carlos chega lá em casa e chama o irmão Wilson para ir para o monte. E ele disse para mim assim: Senhor, vamos orar. Aí minha irmã foi casar e me chamou para ser madrinha deste casamento e chamou ele. Ele falou assim: só vou aceitar ser madrinha, padrinho seu, se for com a sua irmã. Aí eu nem notei nada. Fomos padrinho da minha irmã e logo depois a gente começou a namorar, orar para namorar. Aí ele fez um voto com Deus: Senhor, se for da vontade do Senhor namorar Solange, amém. Mas eu quero um batismo com o Espírito Santo. E eu só vou beijar a boca dela quando o Senhor me batizar com o Espírito Santo. Ele chegou para mim e disse: Sol, eu fiz um voto com Deus. Eu vou namorar você sim, mas não te beijo na boca até ele batizar com o Espírito Santo. Eu falei: não estou namorando você beijar na boca não, rapaz. Porque a hora que Deus quiser, Deus vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí chegou lá em casa e falou comigo: se eu quero ser, eu falei: pois é. Deus vai te batizar no monte, Carlos, sozinho no monte. Eu falei: não, eu quero batizar, eu quero ser batizado, pular, sapatear. Eu falei: não, vai ser sozinho no monte. Acabei de falar com ele, cheirosa. Ele fez um bico igual do Pica-Pau. Saiu com raiva e foi para o monte orar. Chegou lá, orando no Salmo 91, Deus batizou ele com o Espírito Santo. Eu estava dirigindo o culto na minha igreja, numa varanda tampada de lona. Eu estava dirigindo o culto e de repente eu vi uma língua estranha. E o Espírito Santo me disse: eu selei o meu filho com o Espírito Santo. E ele foi batizado naquele dia com o Espírito Santo. E nós nos casamos com 10 meses de namoro. Já perdendo batalha porque ele disse que eu não ia casar. Eu me casei com 10 meses de namoro. Todo mundo dizia: casou com viciado. Vai viver uns meses e vai largar. Alabadacalaçuria. E aqui estamos nós há 25 anos. E nós casamos. Só a Lília que quando nós casamos, a Bíblia diz que o diabo não dá por vencido. Ele anda ao derredor bramando como um leão. Eu sempre gostei de Bíblia e oração. Sempre. Desde quando eu levantei as minhas mãos para o Senhor. E um dia eu estava em casa orando. E o diabo disse, as pessoas diziam: você dorme de costas viradas, Carlos, para Solange. Já tem 2 anos e não nasce nada. E um dia minha mãe, bem-aventurada quem tem uma mãe que ora. Labadacalaçoia. Minha mãe estava orando e minha mãe disse assim: Carlos, Deus falou comigo, faça uma campanha no monte e Deus vai te dar o seu filho. Pastor Carlos foi para o monte e fez a campanha. Terminando a campanha, ele tem uma visão com um sobrenome Salatiel escrito no certidão. Eliezer Salatiel. E aonde o escrivão faz a escritura do certidão de nascimento. Ele falou: pessoal, Deus vai me dar um menino. E vai chamar Eliezer. Irmãos, passou-se dias. Eu descobri que eu estava grávida do Eliezer. Mais uma vez, o Senhor se levantou para desfazer a obra do diabo. E assim depois Deus me deu a Keren. E deu no dia do Eliezer. Olha só. No dia que o Eliezer fez 1 ano, o inferno escutou a chorona da Keren chorar lá no hospital de Muriaé. Outra vez o diabo teve que olhar e dizer: eu sou o pai da mentira. E alguém dizia: Valéria, vai ser só os 2. E Deus disse para mim um dia: farei de você mãe de filhos. E passou-se 7 anos.
Eu engravido do Messias Baruch. Passou 2 anos e pouco, eu engravidei da Radassa, que fez 10 anos e o Messias fez 12 anos. E nós, até aqui, nós temos buscado a Deus e vendo o inimigo da nossa alma perdendo batalha. Tudo que ele disse que não ia, Deus falou, eu vou fazer para mostrar que eu sou Deus. E ninguém acreditava que nós iríamos ir tão longe, Eliane. Porque diz a Bíblia Sagrada que as coisas espirituais, essas são discernidas por aqueles que são espirituais. E às vezes eu penso que pessoas desistem tão fácil. Eu já passei muitos vendavais nesta vida. Tem um louvor da Arlete Hungria que diz, pode faltar tudo. Já vi o alimento faltar. Mas posso te afirmar, sem Jesus, não dá. Ele sempre está conosco nos piores momentos da nossa vida. Só que o tempo passa. E quando foi agora em 2019, não posso andar, 2019, eu vim para a cidade de Belo Horizonte. E de repente, cheirosa, com 2 meses que eu estava aqui, eu observei um nódulo no meu pescoço. Mas eu sempre, tudo eu ponho nas mãos de Deus. Eu não vou sair daqui mais. Senhor, me segura nesse lugar. E eu coloquei na mão de Deus, mas um dia eu cheguei do culto, do pastor ali, e eu sentei na mesa com a Kelly. E a Kelly disse, mãe, que é isso, seu pescoço? Tem um caroço. E ali começou a minha batalha, em 2019. Eu fui no médico, vocês sabem que o SUS só Deus na causa. Eu consultei com o SUS e o SUS me pediu um exame. Primeiro ele me mandou para aquela pessoa que cuida de tireoide. Eu não sei como é que fala o nome, não vou arriscar aqui que eu vou enrolar. Alguém que trata tireoide. Eliane, às vezes o caroço não tinha. Ele sumia. Mas às vezes ele vinha e parecia. E era uma luta. 2019. E eu fui no médico e o médico pediu para passar para essa, mas só que o SUS demorou 4 meses para marcar a consulta. Eu não sei o bairro que é, pastor que sabe. Não marquei ainda o lugar, não gravei. E eu cheguei lá, a médica palpou e disse, vou mandar você para um outro médico, lá para o hospital no Friburgo, eu acho, para fazer a pulsação. Ô, Valéria, meu coração tremia. O diabo vinha e falava, suas irmãs morreu de câncer, você vai morrer também. É a sua vez. Porque diz a Bíblia que ele vem ao derredor. Eu fui lá, e o pastor com eles, chegamos no hospital, fui fazer o exame da pulsação. Tudo que eu fazia, irmã Eliane, eu trazia para a Bíblia. E Deus me deu nessa trajetória desses coisas que eu vivi, 256 campanhas. Terminava ele me dava um versículo para me continuar. E se eu te mostrar a lista na porta do meu guarda-roupa, você vai entender que tudo uma é seguido da outra. Eu cheguei lá, eu posso passar para os irmãos que eu sou meio assim, simples, nessas coisas de agilidade, mexer com senha, essas coisas eu confundo muito. E eu cheguei lá, o pastor entrou comigo, eu peguei a senha, o pastor pegou a senha, eu fiquei esperando. O hospital, muita gente careca, muita gente doente, muita coisa. E ele sentado do meu lado, é a sua vez. É a sua vez. E eu ali orando. E quando eu fui fazer o exame, eu falei, Senhor, quando eu deitar naquela, que for fazer um exame em mim, a mulher, só coloca uma partícula do seu sangue na agulha, para que se tiver algum mal, vai ser morto. E fiz o exame da pulsação. Vi com um curativo aqui, uma agulhinha, um curativo aqui. O carro, Valéria, estragou no caminho. Aí eu fiquei lá na oficina,
Passou, tinha R$ 20 na carteira. Para o moço arrumar e a gente vir embora. Mas Deus é tão bom como nem cobrou com o seu carro. Cheguei em casa. Eu falei, respirei fundo. Aí veio a pandemia. O SUS não fez mais nada. E o caroço só aumentando. E eu orando, jejuando, ia para o monte, fazia campanha de madrugada, e orando, Senhor, botava a mão, repreendo, Senhor, me ajuda, Senhor, colocando na mão de Deus, rasgando meu coração na mão de Deus. Um dia eu estava desesperada aqui embaixo, pensando, meu Deus, Jesus está aumentando. O Senhor falou comigo assim, quanto tempo a mulher de fluxos esperou? Foi 12 anos. Eu falei, Jesus, eu estou com quase 3 anos já. Amém, Senhor. E um dia o Senhor usou um vaso, falou comigo que Ele me ama muito, porque eu não murmuro. E disse para mim que quando eu passasse por luta, Ele ia me carregar no colo. E toda vez que eu achava que eu ia desmoronar, eu lembrava de que Ele havia feito uma promessa, que quando eu passasse por luta, Ele ia me carregar no colo. Passou a pandemia, o posto não me dava solução de nada. Aí lembra um dia que eu contei para vocês que eles me ligaram em dezembro do ano passado, dizendo que tinha marcado consulta, ligado para mim, eu não tinha ido. Que alguém foi lá e pegou meu papel, ninguém tinha ido, só eu, o pastor, que mexia com essas coisas. Irmãos, quando foi, eu vou pular para dar tempo. Quando foi em fevereiro, na Santa Ceia, segundo domingo do mês, quando as irmãs desceram, no final da Santa Ceia, o Senhor me julgou ali naquele canto, e eu falava em línguas e entendia o que Ele estava falando. Eu falava assim, Valéria, dentro de 20 dias, eu, Senhor, vou entrar nesse negócio, tu verás que eu sou Deus na sua vida. E eu subi para casa e marquei lá na Bíblia o que Ele havia me dito. Eu estava lendo a Bíblia aqui e eu escrevi aqui na minha Bíblia, no dia 4 de agosto do ano passado, o pastor falou assim, Solange, você vai dormir com esse caroço e vai acordar sem ele. Eu guardei aquilo, mas o caroço estava lá valendo. Aí, irmãos, eu marquei. Quando foi no domingo que ele falou, quando foi na quarta-feira, o Senhor arruma um serviço com um médico, que é médico de criança, pediatra de criança. E o pastor comentou que estava esperando um tempo no SUS e nada saía. E ele me deu o nome de um médico chamado Dr. Fernando. E antes dele me dar o nome, Eliane, eu sonhei com um médico alto, meio cabelo castanho, meio cacheado, magro. E que eu entrava na sala dele e eu via a mesa era do lado direito. Eu me via no hospital, eu falei, pastor, está chegando a hora. Mas guardei aquilo e falei só para ele. Aí o doutor me deu, o patrão que passou trabalhando para ele, deu um telefone do doutor Fernando. Eu liguei para ele e ele falou assim, me procura no hospital tal, dia tal, porque eu vou ver o seu caso. Já tinha o laudo e a pulsação que eu fiz o exame, saiu 3 nódulos. Eu dizia assim, Senhor, o Senhor me ama tanto, me deu 3. Pois eu dou um para o Pai, para o Filho e para o Espírito. Está na sua mão. Eu fui no doutor Fernando. Paguei a consulta, era R$100, 150, não sei a consulta. Cheguei lá, doutor Fernando. Quando eu entrei, Eliane, que eu bati o olho nele, o senhor falou assim, é o homem que eu te mostrei. Aí eu virei para ele e falei assim, doutor, eu te conheço. Ele falou, de onde? Você é espírita? Eu falei, não. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Deus me mostrou que o Senhor ia operar, mas é só a mão vai ser de Deus. Isso vai ser só um instrumento. Ele falou assim, tem gente que me convida para ir na igreja dos crentes, uma hora eu vou ir, porque eu sou espírita. Só Valéria, que eu saí de lá e ele me deu uns exames para fazer, o exame de sangue, exame que faz para operar, como se chama? Pré-operatório. Aí, Valéria, eu cheguei aqui em casa com o exame, marquei lá particular para fazer, fiz o exame no mesmo dia, e eu acho que passou 2 dias, eu fui fazer lá o cardiograma para poder fazer a operação. Ele me cobrou 7.600. Eu não tinha R$1. Só que o pastor pegou o serviço lá e dava a conta certa de pagar ele. Pois eu chego em casa, eu tenho uma caverna, que é a minha cozinha, está escrito lá, caverna de oração, lugar de ouvir, de falar com Deus e ouvir Deus.
Eu estou no sofá lendo a Bíblia, Eliane. Quando eu levanto do sofá, o Senhor me segura e fala assim, eu venho antes da medicina. Aquela voz que me... Falei, meu Deus, se ele está dizendo que vem antes da medicina, eu posso edificar mais os meus muros. Descer mais a casa do oleiro. Aí, Eliane, ele marcou a consulta. Aí Deus falou que dava de 20 dias, não foi? Com 19 dias, eu estava no médico e ele marcando a cirurgia para o dia 25 de março. Depois do aniversário do Messias Barão. E o pastor falando, Solange vai te operar, vai te acortar. Falei, pastor, eu estou nas mãos de Deus. Valério, uma paz, uma tranquilidade. Aí ele disse assim para mim. Eu fui lá e me internei. E ele me operou. E quando ele tirou os 3 nódulos, um tinha 7 centímetros. Aí eu vim embora, fiquei bem. Ele disse para mim, Eliane, que eu poderia ficar com a voz rouca. Ou com muita dificuldade de falar, porque era 3 e a garganta é melindroso para operar. Aí o Senhor me deu uma campanha assim, esteja os altos louvores na sua garganta e a espada da palavra na sua mão. Palavra, louvor, a sua garganta é minha. E sempre vinha no meu coração, eu venho antes da medicina. E quando foi me operar, cheirosa, o anestesista perguntou assim, quantos quilos a senhora tem? Falei, 75 quilos. A senhora tem pressão alta? Tá aqui. Falei, não, senhor, minha pressão é normal. Aí ele mediu a pressão, estava normal. Ele falou com o doutor assim, deve ser aquela pressão emocional. Mas na hora estava bem. Quando eu deitei na maca, eu disse, Senhor, Isaías 2:10. Eu sou na presença espantosa do Senhor. O pastor ficava branco e eu preto, do jeito que eu sou. Tranquilo. Operei. Quando eu abri o olho, eu estava já no quarto, com o pastor lá e bem. Ô Arlen, não dei nada, não dei rejeição de nada. Só Valéria, que após 25 dias era o retorno. E eu orando. E eu dizendo, Senhor, toma o resultado da biópsia na sua mão. A minha vida está nas tuas mãos. Está escrito, provai e vede que ele é bom. Porque quando o Senhor me deu este salmo, eu estava vindo do posto de saúde com o meu pedido de exame. Então, Senhor, o Senhor me deu este salmo. E durante toda a trajetória eu meditei na sua palavra. Aí no dia 23, liguei para ele e marcou o dia 26, fazendo 1 mês e 1 dia. Chegando lá, Valéria, o pastor foi lá no hospital, onde eu fiquei internada, lá no e-mail, vou pegar aqui o nome, na Maternet. Eu fiquei lá no hospital, onde eu fiquei no consultório dele, esperando, e o pastor foi lá. E eu vi, Eliane, que o pastor chegou branco. E eu tranquila. O pastor senta perto de mim e nós subimos para o consultório, está marcado a consulta. O pastor vai e pesquisar na internet o que ele tinha dado no exame. E ele falou assim, passou lá na hora no telão, ele pesquisou, apareceu câncer de tireoide. Ele olhou para mim e falou assim, só, não é isso não, põe isso na cabeça não. Eu falei, não, cara, é câncer. Deus falou que é, ué. Fica tranquilo. E ele branco como uma cera. E eu preta, brilhosa, cheia de Deus como eu estou aqui hoje. Eu entrei na sala. O doutor olhou para mim e disse, dona Solange, eu disse, sim, senhor. Você já leu o exame? Eu falei, não entendi não. Eu falei, pois é, a senhora deu um tipo de câncer. É um câncer lento. Mas eu tenho que abrir de novo a sua cirurgia. Porque quando eu fui consultar com ele, ele disse, ô Solange, é 3 nódulos, um está muito grande. Se você tirar parcial, com o resto do lado direito, do lado esquerdo, você vive normal. Mas se der câncer, tem que abrir de novo. Eu falei, o senhor falou, me manda tirar parcial. Aí ela falou, tira parcial, doutor. Eu falei, mas se der, pelo tamanho do nódulo, é câncer. Mas é a sua escolha, você não pode tirar parcial. Valéria, esse homem meu ficou branco igual um papel.
Aí ele perguntou, qual é o tratamento? Como é que nós faz? Ele falou, eu te cobro mais 5.700 para reabrir e tirar. Só que você tem que fazer o iodoterapia. Você fica 3 dias no hospital tomando iodo. Depois de 5 anos, você vai ver se tem algum câncer em algum lugar. Se voltou do outro lado, o que sucedeu. Falei, beleza, pode marcar a cirurgia. Ele falou assim, então eu te dou. Nem tinha dinheiro. O crente é doido. Quando ele tem fé, é doido. Se Deus me parou primeiro, eu parar a segunda também. Aí, Valéria, ele falou assim, vou te dar um papel. Você vai na médica que mexe com tireoide. Que ela vai te escrever. Agora eu vou ler para você aqui o jeito que a sua pastora saiu. Esse é o laudo do doutor Fernando. Paciente, Solange Margarete Albino. Favor cadastrar paciente em questão na Comissão Mundial de Oncologia. A paciente apresenta carcinoma papilar de tireoide, submetida a lobectomia, já programada a totalização. Labadakala Yassai. Eu saí de lá com um diagnóstico que eu estava indo ser cadastrada na oncologia. Ô, Eliane, eu respirei fundo. Doutor Fernando Sabino, no dia 26/4 de 2024, eu saí de lá e ele falou, não preocupe não, Solange, não cai cabelo, não cai nada. E dentro de mim falou, não tenho nada. Mas saí com o diagnóstico na mão. Entrei no elevador, o pastor saiu sem falar, branco. Quando saiu da porta do hospital, ele falou comigo assim, não entendo isso não. Eu falei, ô Jesus, mostra para ele que o senhor está no controle de tudo. Não deixa ele ficar perturbado não, deixa ele, consola ele. Vim para casa, não falei nada com ninguém. Meus filhos não ficou sabendo de nada. Aí no dia 26 eu fiquei sabendo e ele me mandou para o hospital da Baleia. Eu fui na médica do SUS. Aí eu falei para ela o diagnóstico, eu mostrei para ela esse laudo que ele me deu. Ela falou, não, você vai pagar mais nem um centavo. Porque o SUS ele tem obrigação de dar o tratamento. Pegou meus documentos, foi lá, cochichou como este. Você viu que as pessoas ficavam cochichando seu nome, entendeu? E cochichando lá, e o rapaz fez a minha ficha, falou, ó, te cadastrei você no hospital, né? Na Secretaria de Saúde, eles vão te ligar e vão te marcar a cirurgia. Você tem 3 meses para eles te dar o tratamento. Eu vim embora para casa, cheguei aqui em casa, Valéria, toda vez que eu vi a palavra oncologia, eu vi a minha mente, minhas irmãs. Eu declarava a palavra, sabe o que eu sou comigo? Não houve louvor, só a palavra. Porque Deus só conhece a senhora. O louvor cheiroso, ele me emociona. Ele me faz chorar. Ele me dá angústia. E o diabo queria me ver assim. Pois aí, no dia 26 até o dia 2 de agosto, não ouvi louvor nenhum. Fui lá na Baleia. Me escreveram, Valéria, no WhatsApp. O hospital me ligava, a equipe me ligava para marcar os exames. O pastor chegou lá, chama o hospital da Baleia, chegamos lá. A minha médica, está aqui o nome dela, Larissa, era a minha médica. Primeiro eu passei pela psicóloga, ela me perguntou, que eu estava aqui, me cadastrou, se eu queria um cartão para pegar um 11 lá que o SUS dá para quem faz tratamento de câncer. Eu falei, não, meu marido vai me trazer. Eu agradeço, mas vai me trazer. Aí passei pela médica. E a médica me pediu exame de sangue, tireoide de novo, aquele exame que entra dentro da máquina, Valéria. Eu tenho pavor, cheiroso aperto. Tenho fobia. Eu fui lá fazer um exame e ela disse, Solange, o médico colocou uma observação aqui. Faça esses exames todos para mim e traz para mim. Aí eu comecei a batalha, esses 3 meses e pouco. Fui no hospital e falei para os meninos assim, olha, eu vou ter que tomar um remédio no hospital porque eu não tenho tireoide mais. Eu só tenho 2, então eu vou fazer 3 dias no hospital tomando um remédio. Eu não contei para eles nada. Nem para nenhum dos 4. Fiz um exame de sangue. No dia que eu fazer um exame, no dia 19 do mês passado agora, fui fazer um exame da tireoide, ver se tinha
Ela falou assim que talvez o médico deixou com carocinho e tinha que ver se tinha. Senão o câncer aumentava rapidamente. Quando eu deitei, Valéria, sentei na mesa, deitei lá para fazer exame, falei, Senhor, eu estou aqui na tua presença. Gente, eu via tanta coisa, minha irmã. Eu via tanta criança carequinha, eu via gente carequinha, gente com tanta situação e eu me assegurando no Senhor. Gente, olhe para mim, eu não chorei um dia, Valéria, você acredita nisso, minha irmã? Cheirosa, eu não derramei uma lágrima. Parece, Eliane, que eu sabia, eu tinha convicção de alguma forma que alguma coisa Deus ia fazer ao meu favor. E a mulher chegou lá, Valéria, ela revirou eu todinha no meu pescoço. Fez exame até aqui, irmã, até aqui. Vocês vão saber aqui um pouco mais tarde hoje, mas eu quero contar com vocês. E ela olhou assim, com o aparelhinho, pastor. E eu assim, ela mexendo, eu dizendo, Senhor, o Senhor vem antes da medicina. Eu estou nas tuas mãos, Espírito. E o Messias passando mensagem para mim, mãe, eu estou com saudade da senhora. Eu pensava, meu Deus, se eu morrer, vai ser esse menino, meu pai. Toda hora o barulho passando mensagem para mim. Mãinha, onde a senhora está? Demorando demais, a senhora está? A senhora está bem, mãinha? E a mulher virou para mim e falou assim, Solange, a senhora não tem nenhum caroço mais. Tem nada aqui, tá tudo limpo. Eu falei, ô glória! A mulher falou, Deus é bom. Eu falei, é bom todo o tempo? E saí da clínica dando glória. Mas no outro dia tinha o Du entrar na maca. Falei, Jesus, eu tenho fobia, lugar apertado, meu pai. Como é que vai ser? Eu estou contigo, não tema. Chegou a minha vez, cheguei lá cedo. 1h da tarde, 5 horas eu estava lá ainda. Eliane, quando eu entrei, gente, parecia, não era 2 anjos me segurando, porque o coração acelerava, não com desespero, mas eles me deram uma injeção na veia. E a mulher errou minha veia, parece, galera. Deu um roxão. E os meninos ficaram... Aí quando ela falou assim, ó, a senhora vai sentir a impressão que estava em xixi ou muito calor. Mas é por causa do remédio. Eu falei, beleza. Eu entrei lá, Valéria. Eu entrei 3 vezes na maca. Menina, parecia que eu estava na presença do Altíssimo. Eu não senti nada. Não senti que eu estava em xixi, nada. Nada. Eu só abri os olhos um pouquinho, a terceira vez. Eu estava naquele tubo claro, tornei fechar de novo. E saí. E a moça falou assim, ó, o seu exame vai para médica. Vocês vêm pegar aqui não. Aí cheguei aqui em casa, entrei. Cheirosa, quando o celular ficava perto de mim, porque a equipe do hospital me ligava para falar sobre os exames, alguma coisa. Fui lá 5 vezes. E os meninos vinham escrito assim, Valéria, Hospital da Baleia, radioterapia. Exemplo? Então, aonde eu ia, eu tinha o celular, porque eu tocasse, se eu atender, eu posso atender. Aí cheguei em casa, liguei para a equipe, entrei em contato, falei com eles que eu tinha feito exame, que dia eu poderia marcar a consulta. Marcou para o dia 2 de agosto. Irmã Eliane, que dias difíceis. Minha irmã, que dias difíceis. Doido que chegasse o dia, orando, jejuando, e Deus falando, eu venho antes da medicina. Quando foi no dia 1º de agosto, o dia inteiro não ligou o hospital, já estava marcado. O senhor falou, aí eu sentei no sofá meu do quarto, com a Bíblia na mão, o senhor falou, fique aí que eles vão ligar. Aí eu sentei assim, o pastor chegou cansado, deitou assim, dormiu, eu tô esperando. Assim que eu sentei, o celular tocou, era o Hospital da Baleia. Eu, dona Solange, sim senhor mesmo. Eu estou lembrando a senhora que o seu exame é amanhã, doutora Larissa, 8 horas da manhã. Eu falei, amém, eu estou sabendo. Está tudo marcadinho já. Mas aqui, eu te agradeço por tudo que você fizer por mim. Tá? Deus abençoe. Parece que eu estava despedindo deles. Deus abençoe você. Muito obrigado pelo carinho que vocês tiveram comigo. Que é a minha equipe que ficou por conta de mim esses 3 meses. Amém. O hospital te agradece. Deus te abençoe. Gente, quando foi 3h30 da manhã, eu já estava lá em cima orando. O sono faltou e falei, Jesus, está na sua mão, está chegando a hora. Ele está marcado para 8 horas. Valéria, aí falei assim com os meninos assim, ó, eu vou no hospital lá porque ele vai marcar a cirurgia, porque aí ele ia marcar. E ativar com Solange, essa operação agora, você pode ficar sem falar. Porque eu vou ter que abrir uma cirurgia que eu não abri. E agora eu vou ter que tirar as outras 2
E pode ser que a senhora não fale. Só pode ficar rouca. Mas eu tenho que tirar. Porque o câncer pode voltar nas outras duas. E a senhora não pode. Eu vou ter que tirar. Vanessa, eu falei com ela? Tá bem. Doutor, eu vou ficar bem. Vou falar bem. Eu falava palavras que o próprio Deus que me colocava, que ela trazia de volta para mim um conforto que eu precisava. Eu olhava os meus filhos assim e eu pensava, meu Deus, Espírito Santo, como é que vai ser, meu pai? E o diabo falando, vinha sempre falando, agora é só vez, gente. Matei seus irmãos. Agora é você. E cada dia Deus me dava campanha, oração, 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 oração. E chegou o grande dia. Desci para cá, para baixo. Tomei banho, troquei de roupa. E saímos aqui 6h20 da manhã. Eu, pastor. Foi numa sexta-feira, né, irmão? Gente, esse homem ia dirigindo, errava o caminho, de tão apavorado que estava. Branco com a cera. E às vezes eu vi o desespero dele, Valéria, mas eu não podia encarnar o desespero dele. Porque eu também... Senão, o que é esse de mim? Chegamos lá, aí fiquei esperando lá, que é muita gente, tanta coisa. Aí eu tô na porta do consultório, chamou lá o telão. Solange Margarete Albino. Eu mesmo, vambora, Jesus. É nós dois agora. Provai e vede que o Senhor é bom. A oração do justo, o Senhor ouve. E eu na porta do consultório, irmão Valério, é só para quem que acredita. Eu assim, parada assim, eu me vi, fechei o olho assim, orando, esqueci a cabeça na hora, porque eu lá. Tô com o olho fechado assim, orando assim, eu vejo eu saindo do consultório, rindo, pulando, com as bolas coloridas. Eu falei, Jesus, o negócio é esse. Bola é festa. Eu saí do consultório rindo, e eu olhei, passou assim. A gente tomava um tanto de café assim, o João já estava, coitado, sem brilho na cara. Eu nem olhava para ele. Aí a outra paciente saiu e entrei. O doutor Larissa, uma jovem, olhou para mim e falou, Solange, tudo bem com você? Eu falei, tudo bem, doutor. Eu vou abrir o seu pontuário, né? Abriu lá. Peguei os exames que tinha feito, que não tinha dado nada, e ela estava com medo do tubo, porque de lá é direto para a médica. E ela pegou os exames, olhou para mim assim, e falou assim, Solange, o seu câncer sumiu. Você não tem câncer mais, não? Glória a Deus. O pastor começou a chorar e eu comecei a rir. Eu falei, doutor, eu posso rir? Ela falou, você pode rir, você pode chorar, você pode pular. Você está de alta, você não vai ter quimioterapia, nem radioterapia, nem iodoterapia. Você não precisa aqui há 5 anos, você não tem câncer. Ele sumiu! Ô, glória! Lavada calassúria. Eu comecei a rir, cheirosa. Comecei a rir e falei, pastor, assim, meu amor, Deus é bom. Aí a médica sai de trás da mesa e falou comigo assim, posso te abraçar? Aleluia. Falei, abraça, doutora. Vem aqui. Ela me abraçou e falou assim, reze por mim, viu? Porque eu preciso ajudar mais pessoas. Falei, a senhora já está no meu joelho e na minha oração, doutora Larissa. Ela falou assim, isso mesmo, minha filha, ore por mim. Gente, eu saí de lá flutuando. Eu saí de lá louvando, eu falei, Jesus, o Senhor é bom. Eu provei que o Senhor é bom. Aí está aqui o diagnóstico dela, o laudo dela, Valéria. Tudo negativo, negativo, negativo. Nada. Está aqui. Deus vai além da medicina. Ele muda diagnóstico. O médico fala, tem. Jesus fala, não tem, porque eu arranco. Eu veio antes da medicina. Eu vim flutuando. Tem 10 dias, irmão, que eu nasci de novo. Tem 10 dias que eu durmo, acordo
3 da manhã, vou lá para cima orar. Porque mais eu falei, Jesus, da agora em diante, Satanás que se cuide, porque eu estou como um rolo compressor. Vou esmagar a cabeça dele no nome de Jesus. A Bíblia diz assim: provai e vede, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas elas. Aqui está o diagnóstico, estava cadastrada como cancerosa. Agora não é câncer, não. Eu ranquei, fiz sumir, está livre. Oh, glória. Deus é Deus que vai além da medicina. Ele vem antes da medicina. Oh, glória. Foi fácil, pastora? Nem, gente. Cheguei em casa, reuni os meninos. Aquele levantar de madrugada e fazia oração. O Eliezer fazia jejum. O Messias fez jejum de não comer carne, não comer feijão durante 2 meses. A Radassa, do jeitinho dela, orava. Vocês vieram aqui comigo, oraram por mim. Eu tenho que ter agora, vocês têm orado por mim, porque a oração de um justo pode mudar os teus efeitos. Gente, eu mostro para vocês aqui. Deus é Deus das causas impossíveis. Eu estava querendo que vocês chegassem para me contar para vocês essa vitória que o Senhor me deu. Aí eu chamei meus filhos e falei para eles: olha, Deus mudou a minha história. Eu estava doente, agora não estou mais. Eu estava com problema, agora não tenho mais. Essa foto depois eu vou mostrar a vocês. O pastor Carlos saindo do hospital da Baleia, dando glória a Deus com um copo de água na mão, a garrafa e uma pimentinha na mão. Ele dizia para mim: Sol, eu olhava para você e eu pensava: meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser a Solange sem falar? Porque eu falo muito, vocês sabem disso. E o Valério é tão impressionante, minhas irmãs, que nem um momento eu desesperei, Valério. Por mais que eu sabia que o câncer matou minhas 2 irmãs, e ele já falar comigo que a próxima era eu perseverei na oração, declarava a palavra, buscava. Às vezes eu me despertar pela madrugada para orar. Eu venho numa batalha, irmãos, de 4 anos e 10 meses. Mas esse ano, na oração do final, eu falei: Senhor, este ano é o ano da minha vitória. Eu não posso ficar com esse caroço mais no pescoço. Eu preciso atravessar esse Jordão. E desde quando eu fiquei sabendo, de 26 de abril, o laudo veio na minha mão, cheirosa, para a glória de Deus. Eu falei com o médico: eu não vou me vitimar, eu não vou vergonhar o meu Cristo. Eu vou levantar a cabeça e vou adorar. E sem louvor, só palavra. Ele me levantava 2 da manhã, o pastor me caçava na cama, eu estava lá em cima, na presença dele. Todo o tempo eu estava lendo a Bíblia. Quando ele vinha aproximar e trazer à memória o que passou na família, eu julgava a palavra de Deus na cara dele. O meu Cristo falou comigo que ele vem antes da medicina. Eu não sabia como Deus ia fazer, mas eu decidi lançar. Não, gente, não foi fácil. No dia que ele falou que eu tinha que operar e tirar e tudo que era, o pastor falou: Sol, meu Deus, não entendo. Eu falei: pastor, eu oro para isso, tá? Eu oro para que quando a prova vier, eu tenha equilíbrio. Por isso que eu oro. Eu não oro para ser melhor que ninguém. Não oro para ser superior a ninguém. Eu só oro para que quando o dia mal vir, eu possa levantar a cabeça. Eu sei que o meu Redentor... E eu quero que essa palavra que eu estou pregando para você nessa noite, e esse testemunho que eu estou te dando, tem umas fotos aqui de quando eu fui operar. Porque Deus é Deus que Ele faz as coisas, mas Ele deixa para a gente testificar o milagre que Ele fez. Eu quero aqui, vou passar a palavra para o meu pastor. Eu quero que você, a Sabrina vai mostrar para você aí, como estava. Por exemplo, mostra para as irmãs, Sabrina, essa foto aqui, quando eu operei, no dia. E essa de cima foi quando eu já tinha
operado. Eu quero que o Eliezer, quando ele fazer o canal e postar, eu quero que ele bote as duas fotos, um antes e depois. Para as pessoas entenderem, Eliezer, que o nosso Deus é Deus que faz milagres. Aleluia. Ele é Deus que opera milagres. Um sábado antes de eu ir operar, eu fui lá no centro de cidade passear com os meninos. Porque eles não podiam saber de nada. Eu tinha que parecer que estava tudo bem. E quando eu sentei no ônibus, 3 meses e pouco sem ouvir louvor, o Espírito Santo veio no meu ouvido e cantou uma música para mim. Maravilha, esse Deus é bom demais, e agora eu sei, os seus caminhos são especiais, coisa linda é ver o agir de Deus, desenhando os caminhos em forma de milagres. Como chorei, ó Pai. Ele começou a cantar essa música do Thales no meu ouvido, cheirosa. Eu falei, pastor, Deus está mandando eu ouvir esse louvor, escute aí. Ele falou comigo, é o último. Você vai ver milagre. Leandro, dentro do ônibus, Deus me encheu da glória dele, meu coração se alegrou. Quando eu fui para a médica, parecia que eu estava indo ganhar 1 milhão. Dinheiro, mais do que 1 milhão. Mas diga assim, no modo de dizer assim, parecia que eu peguei uma mala de dinheiro físico que ia mudar a minha vida. E ele me deu uma benção que dinheiro nenhum compra e nem paga. Está aqui, ó, para todos os incrédulos ver. Ela era cancerosa e não é, porque Deus fez milagre. Amém? Eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito. Creia, irmão, que todo processo tem um fim. E os meninos chorou e falou, mãe, por que a senhora não me contou? Eu disse, porque muitos são as aflições do justo, mas Deus livre de todas elas. Às vezes eu não queria nem vir no culto, às vezes, tinha dia, Valéria. A pressão era tanta, mas quando eu assustava, eu estava aqui embaixo. No dia que eu preguei sobre a tempestade, foi para mim aquilo. Eu estava quase à deriva. Eu estava quase morrendo afogada, porque a pressão vinha. E ele dizia, levanta, mulher. Quanto tempo o de fluxo esperou? Eu venho antes da medicina. Está aí para todo mundo ver. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus. Amém?